Eu vou me apresentar bem rapidamente, porque daqui a pouco vai ter uma apresentação no templo. Não preciso gastar muito tempo falando sobre isso agora, né? Mas apenas para os irmãos entenderem por que eu estou aqui e por que está havendo um curso de evangelismo relacional agora, nesse momento também. Meu nome é Wesley, eu estou aqui com minha esposa que está ali atrás, a Priscila, a Júlia e a Mariana, que são minhas filhas e que estão me acompanhando também hoje. Nós somos uma família missionária, nós trabalhamos num contexto universitário, né, há muitos anos. Eu comecei a fazer faculdade aqui na UF há 30 anos atrás, eu fiz arquitetura e foi um período de grande despertamento para mim. Foi onde eu aprendi a evangelizar pela primeira vez, foi onde eu tive as minhas primeiras experiências de evangelismo dentro da universidade e foi onde Deus me despertou para missões dentro da universidade, né? Um lugar que todo mundo fala, né, que é cemitério de crente, mas comigo foi uma história um pouco diferente. E esse grupo com o qual eu fazia parte era um grupo muito evangelístico. Era um pessoal assim que entrava em salas de aula, né, para vocês terem uma ideia, a gente entrava em sala de aula, a gente pedia autorização para o professor para falar. Era um negócio meio maluco, né? O professor dava um tempo, às vezes no início da aula, às vezes no final da aula, a gente falava usando quadro negro. E a gente falava evangelho mesmo, assim, sem nenhum rodeio, com muita clareza. No final, a gente propunha as pessoas que quisessem fazer uma oração, recebendo Jesus para que elas fizessem. E a gente podia escutar pessoas balbuciando, fazendo aquela oração. A gente passava folheto depois, umas fichas de comentário para as pessoas colocarem ali. E muita gente colocava que tinha feito uma oração para receber Jesus, outras colocavam que queriam saber mais sobre. Pouquíssimas pessoas reagiam de uma forma negativa naquele folheto, muito pouco. Era uma situação assim que a gente via o Espírito Santo agir de uma forma muito especial, né? E a gente fazia evangelismo de iniciativa, né, abordando pessoas, a gente fazia eventos evangelísticos, a gente fazia um monte de coisa, né? Eu fui me apaixonando por essa coisa, principalmente depois que eu vi alguém recebendo Jesus, depois que eu vi pessoas também que estavam sendo discipuladas, fazendo isso por outras pessoas. Aí, quando eu me formei, eu fui para Moçambique, morei um tempo lá, fiz uma parte da missão lá, voltei, fui trabalhar na minha profissão, né, como arquiteto mesmo, e há 20 anos atrás eu senti assim, que Deus estava me chamando para o Ministério de Tempo Integral. Aí eu entrei, me tornei missionário da CRU, e de lá para cá a gente vem trabalhando com o evangelismo, a gente vem trabalhando com o discipulado de muitas formas, de muitas maneiras diferentes, né? Conhecendo outras maneiras de evangelizar, outras ferramentas. E por que eu estou falando tudo isso? Porque com esse tempo de trabalho, a gente vai observando algumas coisas assim que funcionam, algumas coisas que não funcionam, algumas coisas que têm a ver com princípios, né, bíblicos, princípios de Cristo, do Evangelho, outras coisas que são mais assim tradições, são costumes, são ideologias. O que é forma, né, e a forma ela pode mudar, a forma de fazer ela pode mudar, e o que é a função, o que está por trás daquilo ali. A gente vai observando esse tipo de coisa. E por que eu estou falando agora isso? Porque com esse aprendizado, uma coisa que eu tenho observado bastante é que algo que é muito importante, que faz muita diferença na evangelização, é o evangelismo relacional, são as relações humanas, né? Eu vou mostrar para vocês uma coisa que eu recebi isso aqui por WhatsApp semana passada, ou semana retrasada, alguma coisa assim, né? Uma pesquisa feita pelo Instituto Haggai. Deixa eu ver se não tem laser, né, aqui, né? Bem, mostrando ali que, olha, não sei se vocês conseguem verificar, mas 49,7% das pessoas, que é aquela parte vermelha ali, eles fizeram uma pesquisa assim, como que você veio a Cristo, como você se converteu ao Evangelho de Cristo? E as pessoas responderam, 49,7% foi através de parentes, que é a história de muitos de nós aqui, né? Fomos evangelizados em casa, nascemos no lar cristão, ou um parente nos levou para Jesus. 29,9% foi através de amigos. Ou seja, se você for somar 49,7%, que é quase 50%, com 29,9%, que é quase 30%, você tem quase 80% aí das pessoas vieram a Cristo
por meio do evangelismo relacional, por meio das relações humanas, né? E aí você tem outros métodos, né? Cruzadas evangelísticas, distribuição de literatura, programa de rádio e outras maneiras, mas a grande maioria vem através das pessoas. Isso, para mim, não é nenhuma novidade. Eu acho que se eu fosse fazer uma enquete aqui, a gente ia descobrir que a maior parte realmente veio por meio de outras pessoas. Não que essas outras essas apresentações do evangelho não tenham tido influência e impacto na sua vida. E eu nem estou dizendo que não é para fazer, muito pelo contrário. Eu venho de um lugar, eu venho de um contexto que a gente faz muito. E eu sou aquela pessoa que ferrenhamente, eu defendo que o evangelho precisa ser muito exposto, ao máximo, para as pessoas. E aí eu não estou falando de ideologia, não estou falando de tradição, não estou falando de costumes, não estou falando do evangelho de Jesus, evangelho de Jesus. Precisa ser muito, muito, muito exposto ao máximo para as pessoas. Tá? Mas no que diz respeito a você trazer uma pessoa para Jesus e trazer ela para a igreja, incluir no contexto de discipulado, sabe, para que ela possa caminhar junto, para que ela possa crescer, e dali a pouco, inclusive, ela está fazendo isso por outras pessoas, que por sua vez vão fazer isso por outras pessoas. E quem é da área de exatas, de matemática, sabe do que eu estou falando aqui, já entendeu? Que chama-se progressão geométrica, ou seja, há uma multiplicação, né? E o impacto disso, ao longo do tempo, isso é extremamente poderoso. Então a gente pensa assim, poxa, mas o meu evangelismo relacional ele é pouquinho, parece um trabalho de formiguinha. Mas eu estou querendo demonstrar como que isso é poderoso. Não só para aquela pessoa que vai conhecer Jesus, e que talvez só vai conhecer Jesus através de você, talvez não tenha uma outra pessoa ali falando para ela, mas também pensando já na expansão do reino de Deus aqui na Terra, né? Então, o que eu preparei para vocês hoje? Na verdade, isso aqui é uma parte de um curso de evangelismo relacional, né, que ele dura várias horas, né? Aqui nós não vamos ter várias horas, então eu só vou passar o início dele, mas é um início que vai fazer diferença, tá? Ele é prático, ele é objetivo e ele vai fazer diferença, tá? Eu garanto isso, até porque a gente está orando e a gente crê que Deus vai fazer, né? Então vamos lá. Eu vou passar algumas coisas que no curso a gente fala com mais tempo. Aqui eu vou apenas dar uma pequena pincelada, né? A gente fala muito sobre a importância da sua preparação pessoal. O que é isso? É o seu relacionamento com Deus, né? A certeza da sua salvação, a certeza do seu relacionamento com Deus, de quem você é em Cristo, que você é um filho de Deus, que você é justificado. Tudo isso é extremamente importante. E a prática desse relacionamento, a vivência desse relacionamento, e a gente vai ver isso no curso, o exemplo disso na própria pessoa de Jesus, e o impacto disso no ministério dele mesmo, e como que a gente é chamado para viver isso. Então, o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com os irmãos, com a comunidade, com a igreja, o nosso relacionamento com as pessoas lá de fora, né? Muitos crentes, eles se fecham, ficam só naquele guetozinho ali, né? Mas Deus nos chama para conviver, interagir, transitar, ser sal e luz, deixar com que as pessoas conheçam a gente, toquem na gente, ouçam a gente ouça as pessoas. A importância desse relacionamento com as pessoas aí fora, mantendo o vínculo com o reino, para que a gente também não se perca no meio de tantas coisas, né? A gente fala de preparação pessoal, a gente fala da vida cheia do Espírito, a gente só pode esperar ter qualquer tipo de resultado se a gente entender que é o Espírito Santo que está agindo através de nós. Isso é fundamental, né? E aí, eu vou até contar uma coisa que aconteceu anteontem, né? Eu estava fazendo devocional lá com as meninas, lá em casa, e a gente estava lendo a passagem quando Jesus chama os discípulos para serem pescadores de homens, né? Aí até brinquei, falei, Mariana tem 9 anos, né? Falei, olha só que coisa engraçada, né? Pescar homem, sabe que tem um monte, olha lá, tá pulando lá. Sabe que tem um monte de homem ali no mar, né? No lago. Aí ela falou, não, papai, Jesus está falando de evangelismo. E aí ela falou assim, e o que Jesus está falando aqui, olha só que coisa legal que ela falou, é que ele, né, que Deus,
é um ótimo... Não, ela falou assim, ele tem uma mão muito boa para pesca. Ele é um ótimo pescador. Eu falei, puxa vida, é verdade, né? Não sou eu, não. É ele. Quem tem a mão boa para pesca é ele. Né? Ele é que é o ótimo pescador, né? A gente está só fazendo esse trabalho junto com ele, na verdade. Né? Mas é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Né? E quando a gente entende isso, a gente entende que a gente é só parte do processo, e a gente não fica trazendo para nós a responsabilidade do resultado, isso traz um alívio para a gente. Entende? Por quê? Porque a minha parte é falar de Cristo, é falar do Evangelho, no poder do Espírito Santo, e os resultados pertencem a Deus. E Ele vai fazer do jeito dele. Amém? Às vezes o nosso trabalho não é pegar uma pessoa que está totalmente longe de Deus e numa conversa esse cara já se converter, embora isso possa acontecer. Mas às vezes a sua parte vai ser trazer ele um pouquinho mais para perto. Vai ser derrubar uma barreira, derrubar um obstáculo, responder uma pergunta, trazer uma luz sobre um ponto. E Deus é que está agindo, na verdade, na vida dele. Antes de você chegar lá, ele já estava. Então, a gente só se junta a Deus. Então, tudo isso faz parte da nossa preparação. A gente saber contar a nossa história, sabe? A nossa história, a sua história é muito importante. Tanto a sua história de conversão, quanto as suas histórias com Deus, as suas experiências com Ele, né? E eu queria até encorajar os irmãos a tomar um tempo, em algum momento, tirar para escrever. Isso é muito bom, porque quando você escreve, você vai lapidando aquilo que você está escrevendo. Né? E você não escreve assim pensando como se você estivesse pregando, como eu estou fazendo aqui agora, falando para um público grande. Escreve pensando em alguém que você conhece e como se você estivesse contando aquilo para aquela pessoa, na linguagem dela, no jeito dela. Então se prepara. Tudo isso é uma forma de você se preparar. Né? E aí, eu até falei para a Letícia, eu sugeri aos irmãos que baixassem um aplicativo, não sei quantos receberam a mensagem dela, não sei quantos baixaram, mas eu vou até escrever aqui o nome desse aplicativo aqui, chamado God Tools, assim. Não sei se dá para enxergar, mas esse aplicativo, né, deixa eu só perguntar, quantos irmãos têm, né, por acaso, esse aplicativo no celular? Levanta a mão, por favor. A maioria não tem, né? Tudo bem, porque os irmãos foram pegos de surpresa, não tem problema, né? Mas isso aqui é só uma sugestão. Esse aplicativo ele é muito bom, eu queria sugerir os irmãos de terem, porque ele tem ali, quando você abre ele tem uma parte aqui chamada de sessões. Essas sessões são alguns conteúdos para a sua preparação. E tem um aqui que fala sobre como o Espírito Santo ajuda você a vencer o medo da fé, que é uma sugestão de leitura, fala sobre o enchimento do Espírito, fala sobre tudo isso. E tem uma parte aqui que são as ferramentas, e tem várias ferramentas sobre assuntos diferentes, né? Aqui eu marquei um chamado Satisfeito, que fala também sobre esse assunto da vida cheia do Espírito. Está dentro desse assunto de preparação pessoal, né? Então fica como sugestão, baixar o aplicativo, é gratuito, ele é muito bom. Eu vou falar mais algumas vezes dele, né? Porque fica assim como uma proposta de conteúdo adicional para os irmãos, do que ele vai falar. Tem ali o poder da sua história, que eu estava falando agora há pouco. Então, como é que você pode conectar a sua história à história da outra pessoa, o que ela está vivendo, o que ela está passando, né? E é muito simples, é fácil de entender, são pequenininhos, né? Então fica aí a minha recomendação, tá? No nosso curso, nós falamos de alguns princípios do evangelismo relacional. E o primeiro princípio é esse: ouça as pessoas. Ouça. Por que eu começo falando sobre isso? Nós estamos acostumados a pensar no evangelismo apenas como falar, não é? Como proclamação, o que de fato é. As pessoas elas precisam ouvir uma mensagem, né? Só que o problema é que a gente vive num mundo em que as pessoas elas estão extremamente necessitadas de ouvir, de serem ouvidas, de serem escutadas. E mais, eu diria que nós estamos precisando aprender a escutar mais também. Até para conhecer melhor as pessoas, até para entender o mundo que nós vivemos, até para nos conectarmos com as pessoas ao nosso redor.
até para entender o que se passa no coração delas, quais são as suas necessidades, as suas angústias, os seus gostos, os pontos de conexão entre você e ela, os pontos de afinidade. Aprender a ouvir. Aprender a ouvir. Quando alguém se sente ouvida, ela se sente amada. Ouvir com atenção é uma forma de amar as pessoas também. E se vocês forem parar para pensar, talvez vocês vão conseguir perceber que isso que a gente está falando aqui não é só um curso de evangelismo relacional. É um curso de como ser uma pessoa melhor. Porque isso aqui é importante para tudo, na verdade. Né? Vocês já pararam para perceber como que é chato, né? Aquela pessoa que só fala, que não ouve. Eu tô vendo todo mundo assim, ó. Misericórdia. Misericórdia. Você vai falar com a pessoa parece que nem te ouviu, né? Aí você conta uma história, ela tem uma melhor. Você começa a falar de um problema, você começou, ela já tem uma solução mágica. E assim, a pessoa está olhando no celular, a pessoa está pensando em outra coisa, e é difícil uma conversa assim. E eu estava me lembrando assim, de algumas conversas que eu tive, que eu ouvi pessoas falando assim, poxa, que conversa boa! Cara, como foi bom conversar com você. Eu fiquei pensando assim, mas não falei nada. Eu não falei quase nada. E a pessoa está dizendo que foi uma conversa maravilhosa. Por quê? Porque ela queria falar, ela queria ouvir, né? Ela queria ser escutada. E é interessante também que quando você escuta bastante as pessoas, parece que você também conquista um lugar, um direito, digamos assim, de ser ouvido também. Não é bem um direito, eu não gosto dessa expressão, mas você conquista algo, conquista um espaço no coração daquela pessoa. Dela também querer saber o que você pensa sobre determinado assunto, dela ficar mais aberta, né? Eu tenho tanta história para falar sobre isso, pena que o tempo é curto, né? Mas eu gosto muito de uma que um rapaz estava na faculdade lá, e a gente foi falar com ele, e ele estava parecendo muito fechado, assim, desinteressado, na verdade, desinteressado. É um menino que não estava dando muita bola, meio monossilábico lá, falando. E aí, eu perguntei, na conversa inicial, eu não lembro qual foi a pergunta, que eu perguntei de alguma coisa que ele gostasse de fazer. E aí ele falou que ele gostava de RPG, né? Vocês sabem o que é RPG? RPG, né? É tipo um jogo, né? É um jogo que as pessoas, elas meio que fazem um papel de personagens, né? Cada um faz o papel de um personagem e tem as regras, eles jogam, né? Muitas vezes RPG tem uma pegada meio assim, puxando para um lado meio sombrio, né? Mas a ideia é essa. Aí eu fui perguntando, né? Eu falei, eu não conheço muito de RPG, fui perguntando. E aí, o menino, de repente, assim, acionou alguma coisa nele, ligou um botão, que ele começou a falar. Ele ficou, eu contei no relógio, ele ficou 30 minutos falando sobre RPG. E é claro que eu ia fazendo de vez em quando umas perguntas. E aí chegou uma hora que ele estava falando alguma coisa lá do jogo, que eu perguntei assim, mas o que acontece se um dos personagens tiver todos os poderes, né? Aí ele falou, não, mas aí existem leis que governam o jogo, que não permitem esse tipo de coisa. E aí o meu amigo que estava do meu lado estava com um folheto chamado As 4 Leis Espirituais, folheto evangelístico, que começa falando assim como existem leis físicas que governam o universo, há também leis espirituais que governam o nosso relacionamento com Deus. Ele falou, poxa, que engraçado você está falando isso, sabia que existem também leis que governam o relacionamento com Deus? Ele fez assim, ó, hã? Como que é isso? Ele se interessou. Houve uma conexão. E aí ele perguntou, aí ele estava interessado agora. E aí meu colega começou a falar e ele super interessado, né? E tem outras, né? A gente antigamente tinha agora a gente não faz muito isso, né, Priscila? No campus, assim, um negócio chamado Abrindo Verbo, que a gente chamava alguns estudantes não cristãos para conversar e fazer perguntas sobre determinados assuntos. Durante 1 hora, tinha um tempo para isso. E nosso papel era só perguntar, facilitar a conversa, a gente não podia corrigir, não podia falar, não, tá errado, não, era só isso, era a regra. E eles sabiam disso, né? Isso era dito, a gente não pode falar, a gente não pode dar nossa opinião. E o que acontecia é que lá pelo meio eles começavam a ficar doidos para saber o que a gente pensava sobre o assunto também. Mas fala que não pode.
E assim, invariavelmente, quando chegava no final, eles estavam ali, tá, agora fala, o que você pensa sobre o assunto? Então, é o poder de ouvir, né? E outra coisa, gente, quando você ouve uma pessoa com o coração, com vontade, você começa a perceber também motivos pelos quais orar por aquela pessoa, que vai se conectar depois com o segundo ponto que eu vou falar. Então isso é muito poderoso, aprender a ouvir, aprender a escutar, e dentro disso, fazer perguntas para explorar, perguntas para aprofundar, perguntas para levar o assunto que de repente está muito superficial para um pouco mais profundo, um pouco mais pessoal. E no curso eu uso a ilustração da cebola, né? A cebola ela tem muitas camadas. Às vezes uma conversa assim, ela começa numa camada superficial e com o tempo ela vai se aprofundando. E para nós que somos cristãos, o que está no centro dessa cebola, o que é o centro de qualquer assunto, de qualquer conversa, é Cristo. Então você vai aprender a usar, inclusive, as coisas que ela falam, e até mesmo coisas muitas vezes anticristãs, como ponte, como uma ponte para trazer essa pessoa para o assunto principal, que é Jesus Cristo, através de fazer perguntas com elas, né? E aí eu queria fazer uma pequena dinâmica com vocês. Vocês deixam fazer? Tudo bem? Estão dispostos? Estou perguntando porque ninguém se inscreveu, né? Não, vocês caem de paraquedas aqui, vai que vocês não queiram. Mas assim, o que eu vou pedir para vocês? Vou pedir para vocês formarem duplas. Pode ser, claro, a pessoa que está do seu lado, não tem problema. Tem que ser bem rapidinho. E uma das pessoas, vou chamar de pessoa A, ela vai contar para a pessoa B algo que aconteceu na vida dela recentemente. Pode ser uma coisa boba, tá? Pode ser como foi seu dia ontem, por exemplo. Pode ser alguma coisa que aconteceu essa semana. Qualquer coisa. É só para uma prática que a gente vai fazer aqui. E vai ser rápido. Você vai ter de 1 a 2 minutos para falar só. Pouco tempo. Tá bom? A outra pessoa, que é a pessoa B, que vai escutar, eu vou dar algumas instruções. Então, depois que vocês tiverem definido, não é agora, tá? Quem vai ser a pessoa A, quem vai ser a pessoa B, a pessoa A, que é a pessoa que vai contar a história, vai fechar os olhos e eu vou mostrar aqui as instruções para a pessoa B, a pessoa que vai ouvir, de como ela deve se comportar. Depois que todo mundo tiver lido, as pessoas A vão abrir os olhos de novo. E aí eu vou confiar na honestidade de cada um de vocês, né? Tá bom? Então definam aí as duplas. Definam quem vai falar e quem vai ouvir e depois eu vou mostrar as instruções. Ok? Beleza? Todo mundo? Tá com a dupla? A gente trocando de lugar. Ok, então olha só. Eu vou pedir para levantar a mão. Quem é a pessoa A que vai contar a história? Levanta a mão aí, só para ver se tá todo mundo então bem definido, né? Vocês que levantaram a mão, vocês que vão contar a história, agora fecha os olhos rapidinho, não precisa ficar com medo. Quem vai contar a história, tá? A pessoa A que vai contar a história, agora fecha os olhos. 1, 2, 3 e já, fechou os olhos. A pessoa B, vê se vocês conseguem ler aí, que tá bem pequenininho. São orientações de como vocês vão se comportar. Dá para ler? Não sei se dá para aumentar aqui. Deixa eu ver se dá para aumentar. Não dá. Só se afastasse. Tá ruim aí? Dá dando para ler? Tá? Ok? Posso pedir o pessoal que fechou o olho para abrir o olho? Então, tá bom. Vamos lá. Agora vocês vão ter mais ou menos 2 minutos aí para conversar, tá bom? O pessoal que vai contar a história, conta a história. O pessoal que vai ouvir, ouça.
Já? Ok? Foi? Foi, né? Tô vendo o pessoal ainda terminando de contar as histórias, né? Ok, pessoal. Quem não terminou de contar a história, tudo bem. Pode contar depois, né? Terminar depois, aí no intervalo. É bom conversar, né? É bom conversar, é bom. Mas eu queria saber, assim, o pessoal que falou aí, contou a história, né? Como é que foi a experiência de vocês contando a história? Fala aí. Foi bom? Foi bom. Ela foi uma boa ouvinte. Foi bom? Foi? Foi bom mesmo? Ó. E aí, vocês? Foi boa? Foi? Olha só, tô surpreso, na verdade. Tô surpreso. Acho que... Não. Como é que vocês se sentiram, assim? Foi? Pera aí, pessoal. Vamos fazer silêncio rapidinho, por favor, aqui. Eu quero ouvir o irmão ali. Fala, irmão. Ele não te deu bola, ele não te deu atenção. Foi. Poxa vida, sinto muito, hein? Sinto muito. Depois vocês resolvem aí o BO, né? Vocês. Não quero criar nenhuma intriga, tá? Entre os irmãos, viu? Não é o objetivo do curso. Não é o objetivo do curso. Mas alguém teve essa sensação, assim, de que foi estranho? Que foi... Quem teve a sensação, assim, de que não foi muito legal? Que foi meio estranho? Aqui, ali, lá, ali... Pode falar, pessoal. Acho que o pessoal tava com medo de falar, né? Que não foi muito... Foi meio esquisito, né? Não conseguiu? Ah, ela não conseguiu entrar no papel. Ah lá, ela também não. Aí esse que é o problema. Ela não conseguiu entrar no papel. E aí acabou que a conversa foi muito boa, né, irmã? Olha, a dupla dela foi uma boa ouvinte, tá vendo? Aí, ó. Gostou? Não. Então tá bom. Ó, ela tá falando aqui que ela não gostou da experiência porque ela não gostou, ela não consegue ser uma má ouvinte. Então, parabéns, né? Parabéns. Essa aqui eram as orientações, né? Evite contato visual. Pessoal, a conversa era só na prática, né? Ó, olhe para o lado, olhe para o relógio, olhe para o celular. Não demonstre interesse no que a pessoa está falando, não faça perguntas, não incline o corpo em direção à pessoa, cruze os braços, balance as pernas. E é claro que foi muito rápido, né? Numa conversa longa, isso começa a ser mais perceptível para a pessoa que está falando. Né? E algumas pessoas não conseguiram fazer, né, irmã? Não conseguiram, foi mais fácil. Então tá certo. Isso aqui são algumas... Olha só, dá para... Algumas maneiras de demonstrar que está ouvindo. Então, contato visual. Certo? Ou seja, olhar para o celular enquanto a pessoa está falando não dá, né, gente? Complicado. Expressão facial, você demonstrar que está prestando atenção. Expressão corporal, essa questão de você se inclinar para frente, você se mostrar relaxado, não ficar cruzando o braço o tempo todo assim. Fazer perguntas, que eu já falei, expressar empatia, a pessoa conta uma coisa, poxa, mesmo, né? Você demonstra que está
está se importando com aquilo que a pessoa está falando. Aquilo é importante para você, né? Lembrar de detalhes do que a pessoa falou, que ela vai perceber, poxa, se realmente ouviu o que eu disse, né? Algumas pessoas até repetem, né? Falam sobre isso. A pessoa fala alguma coisa, você faz meio que um eco. Aí a pessoa vai ver que você está realmente prestando atenção. Memorizar nomes, né? O que para mim é muito difícil. Eu sou péssimo em memorizar nome. Muito difícil, é um grande desafio para mim. E até rosto eu tenho dificuldade. Então eu passo muita vergonha com isso, mas eu me esforço muito, né? Então isso aqui são só algumas dicas, né, para você demonstrar que realmente está importando. E olha, quando a pessoa está falando da vida dela para você, está falando de alguma coisa que ela gosta, de alguma coisa que fosse, mesmo que não seja muito interessante para você, mas que é importante para ela está falando da vida dela. Isso é muito importante. A vida dela é muito importante. E você precisa receber isso com muito amor e saber o que você vai fazer com isso em prol daquela pessoa. Não em prol de você para conseguir alguma coisa, mas em prol da pessoa. Como que aquilo vai ser usado para servir aquela pessoa. Esse é o coração de Cristo. Esse é o coração de Cristo, né? O inimigo é o contrário. Ele quer te conhecer para usar aquilo para fazer alguma coisa contra você ou alguma coisa do interesse dele. O Cristo é o contrário. Ele te conhece, ele sabe quem você é e ele quer usar isso para o seu bem, por amor a você. E é assim que nós devemos ser em relação às pessoas também. Então Deus vai te mostrar como que aquilo tudo está sendo importante para você servir aquela pessoa, amar aquela pessoa, orar por ela. Amém, irmãos? Se a gente conseguir aprender isso aqui e praticar, já é um grande ganho. Pode ter certeza que é um grande, grande, grande ganho isso aí. Tem no aplicativo também uma parte que fala sobre ouvir, né? Dá para os irmãos, se quiserem ler depois, adicionalmente. Eu posso, de repente, mandar esse slide que eu estou mostrando depois para a Letícia, para alguém, para passar para os irmãos. Aí vem a segunda parte, a oração. É claro que a gente tem que estar orando o tempo todo, né? Eu sempre aconselho as pessoas a terem, por exemplo, uma lista de pessoas para estarem orando. Eu mesmo já tenho muitas experiências de estar orando por pessoas e ver Deus agindo na vida daquela pessoa, criando uma oportunidade. Meu próprio pai é resultado de oração, a conversão dele, a volta dele para Jesus. Mas aqui eu estou falando especificamente também de orar por essas pessoas com quem você está interagindo, de acordo com aquilo que elas vão falando, aquilo que elas vão compartilhando com você, né? E a oração, essa parte da oração do evangelismo, ela é muito poderosa. Eu preciso beber água. Estou com o nariz um pouco entupido. A garganta fica meio... Aliás, outra vantagem de ouvir é que você não fala tanto, né? Não força tanto a garganta. Dá uma descansada. Mas não é o caso aqui. Aqui eu preciso falar mesmo, né? É uma aula, uma palestra. Mas então, gente, essa coisa de orar pelas pessoas é extremamente poderosa demais, sabe? Quando alguém está compartilhando algo e você fala assim, poxa, eu gostaria de orar por você sobre isso, ou eu posso orar por você, nós é que temos muito preconceito, achamos assim que podemos parecer muito religiosos, né? Ou esquisitos, mas a verdade é que a grande maioria das pessoas está muito aberta para receber oração, até aquelas que não creem. Elas recebem isso como um ato de bondade, de boa vontade, sabe? Seu, né? Lembro uma vez que eu orei muito por uma amiga minha, que aconteceu o que eu estava orando por ela, e ela veio e me abraçou, né? E ela falou assim, foi tão bom aquele pensamento positivo que você fez. Não foi bem isso não, né? Eu expliquei para ela. Mas assim, as pessoas normalmente elas estão abertas, elas recebem. Não vou dizer que é sempre, tá? Mas eu vou dizer assim que na maioria das vezes. E elas recebem de bom grado a oração. E tem mais, às vezes, quando você fala disso, a conversa muda. Parece que você passa por um outro nível. Parece que você entra realmente no nível espiritual da conversa. Eu já tive várias experiências de, no meio de uma conversa, algo assim acontecer, de eu perguntar se eu poderia orar por aquela pessoa, e dali a pouco a pessoa está abrindo a vida dela. Parece que muda a conversa, né?
Eu gosto muito de uma experiência que eu tive junto com a Priscila, que já tem um tempinho que aconteceu, mas para mim é muito emblemática. A gente estava numa loja, estava numa concessionária, estava conversando com a vendedora, e a vendedora falou de uma situação, não vou entrar em muitos detalhes, porque vai que alguém conhece, né? Mas assim, ela falou de uma situação da família do patrão dela, que envolvia as filhas, né? As filhas dele. E aí eu falei, poxa, eu gostaria de orar. Agora tem um detalhe aqui, um parênteses. A gente só faz isso se a gente crê no poder da oração. Na verdade, o poder de Deus quando a gente ora. Porque senão a gente não faz, né? E eu lembro que eu estava assim, cara, eu tava vivendo umas coisas que eu estava assim, realmente, tipo, poxa, eu creio que Deus pode mesmo mudar qualquer situação. E eu falei para ela assim, eu gostaria de orar por essas meninas. Né? Eu estava junto. E eu não lembro o que aconteceu mais, assim, o desenrolar, só sei que dali a pouco, a gente estava sentado na mesa dessa vendedora e ela estava abrindo a vida dela pra gente. E nós ficamos 2 horas conversando com ela. E ela depois mandou uma mensagem pra gente no WhatsApp à noite, falando que quando ela chegou em casa, o marido olhou para ela e falou assim, o que aconteceu com você? Ela falou, por quê? Ela falou, você está 3 meses trabalhando nessa empresa, todo dia você chega como se estivesse trazendo, eu não lembro a expressão que ela usou, né? Uma carga, uma coisa ruim, e hoje você chegou leve, luminosa, o que aconteceu com você? E ela identificou na hora, né? E ela me mandou mensagem falando isso. E aí, para encurtar a conversa, a gente acabou indo lá no tal do patrão dela, a gente conversou com ele, que trabalhava em outra loja. A gente acabou indo parar na casa da ex-esposa dele. E quando a gente chegou na casa da ex-esposa dele, ela tinha reunido a família para ouvir a gente. E a gente foi lá, aí já foi diferente, né? Eles já receberam a gente, tipo assim, não, chegaram aqui as pessoas para pregar a palavra de Deus pra gente. E foi uma coisa tão linda. Tudo porque no meio de uma conversa, eu só falei assim, poxa, gostaria de orar por essas meninas, só isso. A conversa poderia ter continuado normalmente, poxa, tadinha, né? Que pena essas meninas, e ter continuado. Mas essa simples palavra mudou toda a dinâmica. E a gente tem muitas, né, Priscila? Muitas experiências assim. Então, eu queria propor a vocês algo também, daqui a pouco fazer algo prático. Eu falei que ia ser prático o curso, né? A gente não vai sair para evangelizar nem nada, mas a gente vai fazer algo prático aqui também, né? Eu recentemente, mandei uma mensagem de WhatsApp para 3 pessoas que estudaram comigo há mais de 20 anos atrás, né? Eu me formei em 2001, então façam as contas aí, né? Gente que eu tive um contato muito rápido há um pouco mais de 1 ano atrás, no encontro que teve de turma, né? E aí eu falei assim, eu vou mandar uma mensagem, estava num curso também, parecido com esse, que eu também aprendo, tá? Eu estou sempre... E aí essa parte de evangelismo digital é uma área que eu estou aprendendo. E aí eu decidi mandar uma mensagem. Na verdade, isso fazia parte do treinamento lá, mandar uma mensagem. Eu peguei meu WhatsApp, pensei nessas 3 pessoas, de 3 pessoas que estudaram comigo, que na época que eu era estudante eu não tive a oportunidade de evangelizar. E aí eu mandei uma pergunta para eles, né? E eu me lembro que um deles, naquela época, era um cara assim, muito... Pensa num cara assim, que você olha e fala assim, cara, esse cara é do mundão mesmo, sabe? Mas ele sempre, toda vez que as poucas vezes que a gente se encontrou, ele se expressou que ele gostava muito de mim, sabe? Que ele me via como uma pessoa iluminada, sabe? E ele foi uma das pessoas que eu mandei mensagem. 3 pessoas. Mandei uma mensagem perguntando assim, olha, eu estou aqui pensando em vocês, lembrei de vocês e queria saber como eu poderia orar por vocês. Foi algo mais ou menos assim. Os 3 me responderam. E um deles, não é esse rapaz, mas um outro, me falou de umas coisas assim que eu achei muito pessoais. E aí eu fiz algumas perguntas para ver como é que eu poderia orar melhor por ele. E ele abriu mais ainda. Eu falei, poxa, eu não acredito que esse cara tá abrindo esse tipo de coisa comigo. Né? Eu nem sou amigo dele. E, enfim, a gente está para marcar de se encontrar, né? Tá difícil, mas a gente está para marcar de se encontrar lá no Rio. E foi uma atitude muito simples, né? Como eu disse para você, a maioria das pessoas
Está muito aberto. E aí, na última versão que eu dei desse curso, foi na minha própria igreja. E aí eu sugeri isso para os irmãos, eles fazerem isso. Eles fizeram, cada um mandou uma mensagem para uma pessoa ou duas, enfim. Teve uma lá que mandou para um monte. Mas assim, depois do intervalo que a gente teve do curso, eu comecei a ouvir os feedbacks, né? Das respostas, né? E até um dos pastores veio falar comigo e falou: Wesley, isso me reconectou com uma pessoa que eu pensei que já tivesse perdido o contato. E a resposta dele foi maravilhosa. Isso me ligou novamente a ele. Então, assim, eu queria trazer isso para os irmãos também. É uma coisa extremamente simples, né? E por que eu estou trazendo isso? Porque todo curso de evangelismo, ele precisa ser prático. Então, por exemplo, se fosse um evangelismo de abordagem, ia ter que ter um tempo para a gente sair na rua e abordar pessoas. Senão não adianta. Fica na teoria, cai no esquecimento, né? E como é que vai ter prática de evangelismo relacional? Não dá, né? Porque esse evangelismo acontece no dia a dia. Mas eu estava assim, Deus, como é que eu posso ter uma prática de evangelismo relacional? E aí, eu fiz esse curso e me veio e falei, é isso, né? Essa é a prática. Então, eu incorporei isso no curso. O que eu queria sugerir aos irmãos? Duas coisas. A primeira é para vocês terem nome de pessoas para orar nas próximas semanas, né? Eu coloquei 2 semanas ali porque esse slide foi o que eu usei na minha igreja e a gente ia encontrar de novo a turma 2 semanas depois. Mas pode ser no próximo mês, o que vocês quiserem. Pessoas para estarem orando por elas. Tá? E creiam que Deus ele tem uma forma específica de alcançar cada pessoa. Por mais difícil que pode parecer para você. A primeira vez que eu apliquei isso, uma das pessoas era um professor meu que eu considerava extremamente difícil. Um cara assim que eu considerava hermético. E no meio do mês que eu estava orando para ele, surgiu uma oportunidade que ele mesmo dispensou a turma. No final da turma ele pediu para eu ficar e me fez uma pergunta. E aquela pergunta foi a porta que Deus abriu para eu poder começar a falar com ele do Evangelho. E o que aconteceu é que eu fiquei amigo desse professor, inclusive. E pude ter vários. Então, assim, Deus ele tem um jeito dele de fazer. Sabe? A gente precisa crer na oração. A gente precisa crer que Deus ele é poderoso, ele é soberano. Então, eu queria muito encorajar os irmãos a fazerem isso. E uma outra coisa, é isso que eu estava falando para vocês agora há pouco. Envie uma mensagem para alguém. Se você quiser mandar para mais de uma pessoa, tudo bem. Isso é uma sugestão. Como eu falei, os irmãos caíram de paraquedas aqui, né? Ninguém se inscreveu para estar aqui. Então, assim, eu não vou exigir isso de ninguém. Mas eu queria encorajar fortemente. Envie uma mensagem para alguém, perguntando como você pode orar para essa pessoa. E aí até coloquei um exemplo de um texto para facilitar, né? Mas os irmãos podem orar, podem escrever do jeito que quiserem, né? Com a sua linguagem, pode usar emoji, pode fazer o que for. Oi fulano, tudo bem? Eu estou aqui orando pelos meus amigos, entregando suas dificuldades nas mãos de Deus. E eu queria perguntar para você como eu posso orar por você hoje. E aí, eu queria oferecer uns 2 ou 3 minutos desse tempo para os irmãos que quiserem fazer isso, fazer. Tá? Só vou pedir uma coisa. Se alguém responder imediatamente, espera o final da aula para responder a pessoa, né? Quando terminar aqui, vai ter um intervalo, aí você responde. Mas eu vou dar esse tempinho. Aproveitem. Não tenham medo. Aproveitem, eu faço isso, vocês vão ver que as pessoas, na verdade, a maioria vai agradecer. Vai agradecer, vai se sentir amado, vai se sentir... Poxa, ela pensou em mim, ele pensou em mim, ela está orando por mim. Isso vai ser especial. Então, orem, mandem uma mensagem. Daqui a 3 minutos eu continuo. Tá bom? Tudo bem? Ok. Bem?
Amém, irmãos? Quantos ainda precisam de algum tempo? Dá mais alguns segundos aí e a gente continua. Cuidado só com o celular, tá? Para não se perder em outras coisas, né? O celular é um problema. Distrai às vezes. Eu gostaria de fazer uma oração antes de continuar. Por essas pessoas que vocês mandaram a mensagem. Deus, eu quero te agradecer, Senhor Deus, por cada pessoa que recebeu uma mensagem. Eu não sei quantas pessoas agora, Pai, foram atingidas com essa mensagem, mas são muitas pessoas que estão aqui nesse auditório. Aliás, eu te louvo por isso, te agradeço muito. E isso representa o fato de que pessoas agora estão sendo tocadas de alguma maneira. Eu quero te pedir para que teu Espírito Santo toque o coração delas e que elas possam responder e que a partir dessa resposta o Senhor gere conexões, gere conversas e gere inclusive milagres, respostas de oração que serão verdadeiros testemunhos do teu poder, do teu amor para a vida dessas pessoas, que vão gerar novas conversas, novas possibilidades. É isso que eu te peço, Pai. Atrai, Senhor, cada uma dessas pessoas a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, qual é a ideia? A ideia é que vocês realmente orem por essas pessoas, tá? Não é só uma coisa para parecer legal. Realmente é para orar mesmo. E depois de alguns dias, pergunta como está essa situação. Pergunta. Né? Não sei o que as pessoas vão responder. Né? Pode ser que elas respondam coisas muito genéricas. Tudo bem. Né? Ora pela minha vida de uma forma geral. Né? Ora pela minha família. Muita gente fala isso. Ora pela minha família. Né? A Júlia, minha filha ali, esse é o tipo de evangelismo que ela se identificou. Né? Quase todo dia ela desce no play e ela aborda alguém. Normalmente é uma senhora, uma mãe, né? Que a gente já deu algumas instruções para ela também. Né? Tipo assim, não vai abordar um homem, nada disso. E o que ela faz é isso. Né, Juju? Pergunta. Como é que você pergunta? E aí as pessoas normalmente respondem. A grande maioria responde. Algumas já se emocionaram com ela, né? Porque aí ela ora, ela abraça, né? Você imagina uma criança, né? Uma pré-adolescente fazendo isso. Então tem gente que se emociona, né? Recebe o abraço dela. E já aconteceu várias vezes dela terminar de falar e a pessoa fala assim: onde é a sua igreja mesmo? Olha só. Onde é a sua igreja mesmo? E Deus faz coisas assim maravilhosas, né? Nós saímos esses dias ali no Horto do Fonseca com a igreja para evangelizar. E aí a Júlia abordou uma moça que estava sentada. E aí tinha o líder dos escoteiros estava do lado, ela ouviu a Júlia orando por ela. Aí ela virou para a Júlia, ele estava perto, ele se aproximou dela e falou: moça, espera um pouquinho aí.
eu quero que você ore por todos os escoteiros. Aí ele chamou todos os meninos que estavam lá, reuniu, e aí eles tiraram o capzinho deles, assim, né? E ela foi e orou por todos aqueles escoteiros que estavam ali. São coisas assim que surpreendem a gente, sabe? Teve pessoas que eu estava nesse dia, né? Que ela abraçou e começaram a chorar. Uma senhora começou a chorar com ela, assim. Muito, se sentiu muito amada. Isso é muito poderoso. Então, ore realmente por essas pessoas, pergunte como é que você está. E olha só que interessante. Duas coisas interessantes. Vocês viram que até aí eu não estou falando de nada assim intrusivo, né? Nada. São coisas que vocês estão percebendo? E ao mesmo tempo vão gerando oportunidades. Agora, outra coisa que eu queria dizer é que conforme você vai ouvindo as pessoas e conforme você vai orando pelas pessoas, Deus também vai te mostrando outras coisas que você pode fazer por elas. E às vezes Deus vai te mostrar alguma coisa prática, tá? Alguma coisa no sentido de servir, no sentido de cuidar, no sentido de amar de uma maneira prática aquela pessoa. Ela vai compartilhar um problema, uma situação, uma dificuldade, e Deus vai mostrar que você pode ser a resposta daquele problema, daquela situação. Pode ser uma coisa muito simples de se fazer, ou pode ser uma coisa maior, e que talvez vai exigir até a ajuda de outras pessoas, eu não sei. Mas nós precisamos estar dispostos a fazer isso, porque esse é o nosso papel aqui na Terra. A gente não faz isso só para criar uma oportunidade de evangelizar. E aí eu vou repetir isso que eu falei. A gente não faz isso somente para criar uma oportunidade de evangelizar, ou seja, como uma estratégia. A gente faz isso porque nós somos cristãos, porque nós somos filhos de Deus, porque nós somos filhos do amor, porque nós somos chamados para fazer isso. E nós nos identificamos com Jesus fazendo isso. Então eu não sei o que Deus pode te mostrar em termos de ideia. E aí entra o que cada um aqui tem. E essa é uma outra maravilha dos relacionamentos, do evangelismo relacional. Ninguém precisa ser um grande pregador. Ninguém precisa ser uma pessoa muito erudita. Ninguém precisa ser um Billy Graham, entendeu? Às vezes o que você precisa fazer é um bolo. Às vezes o que você precisa fazer é um bom café. Às vezes é uma visita. Às vezes é um abraço. Às vezes é ajudar, né, os estudantes aí, o outro amiguinho ali a entender uma matéria. Às vezes é visitar alguém para orar por ela enquanto ela está doente. A render uma pessoa numa necessidade. Enfim, pode ser muitas coisas diferentes. E eu fico imaginando assim a lindeza, a beleza que é, por exemplo, um grupo como esse aqui. Na minha cabeça eu sou muito visual, né? Eu fico imaginando assim o que estaria acontecendo ao longo dessa semana, por exemplo, se todo mundo estivesse orando por alguém, ouvindo pessoas, cuidando de pessoas, quanta gente já sendo alcançada e sendo tocada pelo amor de Deus. E eu fico achando isso maravilhoso, porque às vezes o evangelismo, quando ele é pronunciado, por exemplo, numa palestra, numa pregação, tal, a pessoa está ali ouvindo a palavra, mas quando ele vem por meio dos relacionamentos, ela tá tocando a palavra. Ela está se relacionando com o Evangelho, ela está experimentando o Evangelho de maneira concreta através da sua vida. De uma forma individual, de uma forma pessoal, isso é muito bonito. Então eu queria encorajar os irmãos a continuarem orando por essas pessoas, perguntarem para elas, se houver algum outro detalhe, orar, e isso vai gerando oportunidades, né? Infelizmente, já vou terminar, né? Eu não vou passar essa parte do cuidado que eu estava falando, né? Cuidar das pessoas. E aí tem a parte que eu não vou me aprofundar aqui, né? Que é você criar oportunidades. E se vocês estiverem fazendo isso que eu falei até aqui, muitas oportunidades já vão surgir naturalmente. Só que além disso, a gente também pode criar oportunidades, né? Para entrar no assunto, de falar do Evangelho. Aí tem várias coisas, não vou ter tempo de explicar, né? Mas, por exemplo, para essas pessoas que vocês mandaram a mensagem, vocês talvez tenham, o aplicativo, por exemplo, ele tem várias ferramentas que podem ser compartilhadas, sabe? Mensagens. Você pode mandar para essa pessoa e falar assim, poxa,
O que você achou dessa mensagem aqui, ou desse vídeo curto? O que você achou? Qual a sua opinião? Como, sabe? E você pode criar a oportunidade de entrar no assunto, marcar um encontro com essas pessoas, como eu estou tentando marcar com esse rapaz, para conversar mais com elas. E depois tem a parte do próprio evangelho em si, né? A mensagem de salvação, que eu não vou ter tempo para entrar aqui num treinamento sobre isso. O aplicativo tem algumas possibilidades, o AdTools, né? Por exemplo, tem o The4, que é uma forma de você comunicar o evangelho em 4 partes, utilizando de 4 símbolos. Eu até encontrei com um irmão que estava ontem, que visitou o nosso stand, que ele disse que ele utiliza essa estratégia para evangelizar em ônibus. Ele fez uns cartazes grandes assim, ele entra, ele mostra e explica, né, lá onde ele mora. Então é uma forma... eu tenho uma pulseira aqui, ó, essa pulseira aqui, tem esses 4 símbolozinhos, e o aplicativo tem tudo isso, ele é bem didático e dá para aprender, mas eu estou disponível, né, para voltar algum dia, né, fazer, quem sabe, um curso completo, né? Não é como naquelas propagandas de YouTube, né, que o cara dá um curso curto lá para vender um curso grande depois. Não, é gratuito também, né? Eu estou disposto a voltar aqui, dar um curso completo de 4 horas, aí sim eu vou entrar nessas partes. Mas o que vocês receberam até aqui vai fazer diferença na vida de muita gente, vocês podem ter certeza disso. Amém. E vai criar oportunidade de entrar no assunto, tá bom? Aqui tem, ó, o aplicativo, né? Tem várias, na verdade, várias ferramentas dentro dele que você pode usar para evangelizar. Qual? Essa daqui? Tá. E eu tenho certeza que, assim, quando vocês começarem a conversar com essas pessoas, quem não se interessou ainda em olhar o aplicativo vai se interessar. Vai olhar, opa, peraí, deixa eu ver o que tem aqui que eu posso usar, né, para compartilhar. E esse aplicativo é só uma sugestão, pode ser qualquer outra mensagem que fale de Jesus, o Evangelho. É isso. Depois eu falo um pouco sobre segmento também, né? Sobre como acompanhar essas pessoas. E aqui é outra coisa boa do evangelismo relacional. Que às vezes quando você evangeliza pessoas em massa, através de uma estratégia, é muito difícil depois se conectar ela para o discipulado. Mas quando é com alguém que você já está caminhando junto, você só continua o processo com ela. Só continua. Agora, ensinando princípios da palavra de Deus. Então, fica muito mais fácil o processo de discipulado e integração dessas pessoas para a igreja também. Ok? Tem um outro site que é o Sua Escolha, que ele tem uma parte que é especificamente aqui para novos cristãos, são estudos para o discipulado. E eu queria encerrar com essa frase aqui, ó, que é do fundador, né, da CRU, a organização que a gente trabalha, Bill Bright, que é: o êxito ao testemunhar consiste simplesmente em tomar a iniciativa de compartilhar Cristo no poder do Espírito Santo, deixando os resultados com Deus. Ou seja, você tomar a iniciativa, não fique só esperando acontecer. Você fala de Cristo, né? Aquilo que eu estava falando é o assunto principal. Né? Hoje eu vejo muitos cristãos perdidos, assim, em meio a muitos assuntos, mas a nossa mensagem é Cristo, é o Evangelho. No poder do Espírito Santo, lembrando que Ele está agindo nos corações e deixando os resultados com Deus. Né? Os resultados pertencem a Deus. Então, eu falei de Jesus para uma pessoa, essa pessoa não se converteu. Poxa, o que eu fiz de errado? Não sei se você fez alguma coisa errada. Eu faço um monte de coisa errada, né? Mas eu sei que Deus, Ele me usa assim mesmo. Agora, eu sei que os resultados não pertencem a mim. Eu sou só uma parte. Eu só estou junto com Ele. Lembra do que minha filha de 9 anos falou? Ele que tem a mão boa para pesca. Ele é um bom pescador. E Ele está pescando. Amém, irmãos? Assim como Ele nos pescou.
Estamos aqui hoje. Ele está fazendo isso na vida de outras pessoas, ele só está nos convidando a nos juntarmos a ele naquilo que ele está fazendo. Espero que tenha sido dia a dia útil, né? Tenho certeza que foi para os irmãos. Ao longo do dia, de repente mais tarde, aí me contem, né, como é que foram as respostas das pessoas do WhatsApp. Quem quiser entrar em contato comigo, pessoal, eu deixei aqui meu e-mail. Não, meu e-mail eu não deixei, né? Mas deixei o site, nosso site, nosso Instagram. E esse Instagram aqui de baixo, que é cada campus, é meu, né? Esse aqui é do Ministério, esse aqui é meu e da Priscila. Então, através desse aqui, cada campus, quem tem Instagram consegue mandar mensagem para mim. Ou então depois conversa comigo ali no stand, que eu passo tudo. Passo telefone, passo e-mail, passo tudo. Tá bom? Eu pensei em abrir para perguntas, mas acho que não vai dar tempo para dar aí o intervalo para os irmãos poderem chegar ao culto. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar? Vamos colocar de pé, então, para dar uma escada na coluna, né?